Quem está com expectativa, diga glória a Deus. O apóstolo William não está, ele está de licença. E vamos orar. Eu quero orar pelo apóstolo, quero orar pela igreja. E para que Deus fale conosco através da sua palavra, amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós honramos a vida do teu servo, o apóstolo William. Restaura a sua saúde física, emocional, mental. E Senhor, ó Deus, guarda o teu filho onde quer que ele esteja, assim como a sua família. Nós oramos pela autoridade que ele tem sobre nós. Guarda o teu servo. Também oramos pela igreja, pelos teus filhos e filhas que nesta noite estão aqui no presente, também no online. Que o Senhor abençoe com poder e glória. Que o Senhor dê unção poderosa. Que o Senhor fale conosco. Espírito Santo, os céus já estão abertos, a tua presença já é real. E nós queremos que o Senhor faça da tua maneira. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que nós sejamos impactados pelo teu poder e pela tua palavra, e que sinais, prodígios, maravilhas e poderes miraculosos se manifestem nesse ambiente, nessa noite, porque o lugar é teu, a casa é tua, os corações são teus, e nós não vamos duvidar, mas nós vamos crer, e quem crê vai ver a tua glória agindo nessa noite, nesse ambiente, neste lugar. Eu profetizo cura, libertação, restauração e milagres, em nome de Jesus. Quem crê e concorda comigo, dê um aplauso bem forte ao Senhor, porque Ele vive, reina e reinará para todos sempre. Glória a Deus. Você pode fazer mais bonito, irmão. Pode ficar mais forte essas palmas aí. Vamos lá. Aleluia. Vai acostumando comigo que eu gosto de barulho. Aleluia. Queridos, o tema da minha mensagem, eu preguei essa mensagem de manhã, não sei se vai ser igual, tá? Porque Deus, Ele age da maneira que Ele quer, a gente só obedece. Mas o tema que eu usei pela manhã, nem sempre o que parece é. Diga assim, nem sempre o que parece é. Às vezes a gente olha uma situação, observa e fala. E às vezes não é aquilo que a gente imagina. Aquilo que a gente pensa. Eu vou dizer algo para alguém aqui. Nem sempre uma porta fechada é sinônimo de derrota. É porque a gente só olha para a porta fechada, mas não percebe que tem uma muito maior aberta à nossa espera. Eu vou falar sobre a vida de uma mulher que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 ao 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia, seu tablet, se você tiver com o seu celular, a sua Bíblia online, a mensagem é somente a minha agora. Não ouça e nem veja o WhatsApp, amém? A mensagem agora é do altar para o teu coração. E eu quero pensar com você sobre esse texto de 2 Reis. É um texto muito conhecido, porém algumas revelações me saltaram ao coração quando eu orava nessa tarde. Eu ministrei aqui de manhã e eu disse, eu sou pastor há 26 anos, ordenado a pastor há 26 anos, eu e minha esposa, nós pastoreamos há 26 anos, como pastores ordenados, mas cuidamos de igreja há mais de 28. E nesses 28 anos, eu nunca repeti uma mensagem. Eu nunca repeti um esboço. Acho que essa daqui é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Mas porque o apóstolo me pediu, porque os grupos familiares acabam usando a mensagem de domingo para ministrarem nas casas. Isso é muito legal, eu acredito nisso também. E incentivo você a trazer seu caderno, você que vai colocar nas suas anotações aí, vai pontuar no seu celular alguns tópicos importantes, vai ser bênção demais, em nome de Jesus. Mas nessa tarde, eu estava pensando, e eu vou ao texto e a gente vai conversar um pouco sobre esse texto. Está com a Bíblia aberta aí, 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada, diga, não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Diga, uma botija de azeite.
Vocês tomaram café da tarde? Diga, uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede-me emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Diga, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, diga comigo, e ela as enchia. Guarde esse ponto com muita atenção. Ela as enchia. Porque vai fazer muito sentido no decorrer da ministração, você entender o porquê o texto bíblico frisa ela encher as vasilhas vazias. O que ela tinha na mão? Um vaso de óleo. E ela estava enchendo as vasilhas vazias. E aí o que acontece? Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Não há mais vasilhas. Diga comigo, as vasilhas acabaram. Mas o azeite parou. Vasilha acabou. Mas o azeite parou. E aí, então, foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Pai, que nesses próximos minutos, não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo falando com a tua igreja, falando com o teu povo. Tu sabes, Senhor, a expectativa, o anseio, e o desejo de cada um nessa noite de ter uma resposta, de ter um milagre, de ter algo tratando e ministrando o coração profundo e poderosamente. Eu quero, Pai, que nessa noite o teu Espírito Santo faça com total liberdade aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Senhor, eu rendo o meu espírito, alma e corpo à tua vontade, e usa-me como tu bem queres, para que a tua palavra viva, poderosa, eficaz, penetrante e cortante, faça aquilo que ela tem que fazer, segundo o teu propósito e o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Irmãos, primeiro ponto da mensagem, pode colocar aí. A mulher não enxergou o legado que ela carregava. Aquela mulher era esposa de um discípulo de profeta. Então ele era um profeta. Todo discípulo, ele carrega a mesma unção que o seu discipulador. Aquela mulher casada com aquele profeta, biblicamente eles eram uma só carne. E o mesmo ministério que aquele homem tinha, aquela mulher também deveria exercer, sim ou não? Sim. Resguardadas as devidas proporções, mas aquela mulher carregava uma unção profética. Só que aquela mulher, e o primeiro ponto que eu quero pensar com você é que as pessoas muitas vezes sempre dependem das outras para fazerem algo por ela. Talvez aquela mulher, ela sempre disse, ai, preciso de uma oração, ai, pede que meu marido ora. Ai, preciso de uma palavra, ai, meu marido ora. Ai, preciso acertar as coisas lá na mercearia do seu caco. Meu marido paga. Talvez tudo que ela precisasse, ela sempre terciarizasse para alguém. E se isso acontece com você nessa noite, em nome de Jesus, você precisa restaurar a sua identidade, a sua individualidade e a autoridade que Deus te deu como uma pessoa nessa geração. Posso ouvir um glória a Deus? Porque aquela mulher, talvez, ela sempre dependeu do que os outros fizessem para ela. Porque ela sempre se achou, ou talvez pensasse que fosse inferior ao marido. Talvez muitas vezes você me vê em cima desse púlpito, mas eu só estou aqui porque a minha mulher me ajuda, e talvez seja 70%, 80%
da minha maturidade. E aquela mulher, ela caminhou dentro de uma dimensão de dependência. Só que num certo momento, diga comigo, fatalidades acontecem. E aconteceu a fatalidade da morte do marido. O marido morre. Ela fica com os 2 filhos. E agora? Qual conta o maridão tinha? Em que banco? Em que banco o maridão tinha conta? Para quem ele tinha compromissos? De quem ele tinha a receber? Qual era a senha? Aonde ele guardava as coisas? Essa mulher não sabia de nada. E foram passando os dias. E as coisas começaram a aumentar o significado de problemas. E os problemas começam a chegar. É uma conta ali, outro problema ali, a conta de luz que ela não sabia que tinha que pagar, porque a gente só sabe apertar e desligar o interruptor, não sabe quanto custa, porque está no débito automático da conta do marido. Eu estou usando o marido, mas para todo sacerdote do lar. Às vezes você mora sozinho, às vezes você vive só, separou do marido por algum motivo, e aqui eu não vou entrar no mérito, ou talvez você separou da esposa, mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes a gente não sabe o contexto que acontece nos bastidores, e isso é preocupante, diga, é preocupante. Porque as fatalidades acontecem, e naquele de repente da fatalidade, aquela mulher se perde. E os credores começam, dona, o nome que eu dei para ela de manhã, né? Dona Queca, por favor, a conta. Que a Bíblia não fala o nome dessa mulher, eu pus um apelido nela. Não é bullying não, é só um apelido. Dona Queca, a conta. Conta de água, conta de luz. A mercearia. Remédio na farmácia. Meu Deus, e agora? E de repente, chegam os credores. E ela sem saber o que fazer. Sem se lembrar que ela foi uma só carne. E tinha um legado profético sobre a sua vida. Ela se esqueceu totalmente. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje de manhã, quando eu vinha de Socorro, estava uma neblina na pista ali perto de Bragança, muito forte. E eu vim orando e falando com Deus. E eu pensei, aquela mulher se sentiu como eu estou me sentindo agora. Você só vê as faixas da estrada e não vê mais nada. E muito atento para ver uma luz de algum carro na frente. Por quê? Porque quando as multidões de problemas chegam, a maioria das pessoas perdem a sua identidade e esquecem do legado que tem. E se lançam, querendo resolver os problemas com as próprias mãos, querendo resolver os problemas com as próprias forças. E aí gera o desespero. E essa mulher se desespera. Ao ponto de não ter mais nada em casa. Diga, eu nunca vou viver isso. Sabe por quê? Ela teve um erro de expressão muito grande perante o profeta. Ela tinha algo muito mais poderoso do que qualquer coisa física ou material. Ela tinha uma vasilha com óleo. O óleo representava a unção que ela carregava. O óleo representava a presença de Deus, a qual o seu marido, como sacerdote do lar, decidiu receber como discípulo de profeta. E ela sendo casada com ele, e ele morrendo, a legalidade daquela unção pertencia a ela. Só que a unção estava guardada, parada e vista como simplesmente um vaso de óleo. Diga misericórdia. E aquela mulher estava a ponto de perder o bem mais precioso. Sabe por quê bem mais precioso? Porque marido ela podia arrumar outro, ela era viúva. Agora filho não tem como se arrumar outro. As minhas filhas, gostando de mim ou não, elas me amam.
Mas eu sempre vou ser pai e elas sempre vão ser minhas filhas. Não dá para mim. Eu vou trocar de filha. Não dá. Eu não concordo, mas tem gente até trocando de marido e de esposa. Mas eu não concordo. Uma vez casado, casado para sempre. Mas tudo bem. Aí é outra questão, uma outra resenha. E aí o que acontece? Ela estava no ponto crítico. E a gente cantou, meu Deus não falhará. Você não pode duvidar. Porque Ele tem uma totalidade de promessa para a tua vida. E aquela mulher, no meio da neblina dos problemas, quando você está numa neblina de problemas, você esquece dos princípios elementares da fé. E você começa a correr para um lado e para o outro, de leste a oeste, de norte a sul, gritando por socorro. Deixa eu te falar uma coisa, para de correr atrás de pessoas que nunca vão te dar destino. Para de buscar conselho em pessoas que nunca tiveram nada para construir. Começa a voltar a tua vida para o altar, começa a buscar a tua vida para a presença, comece a santificar o teu coração, sabe por quê? Porque não adianta você elevar os olhos para os montes, porque os montes não vão te dar resposta, mas a resposta vem do Senhor que criou os céus e a terra. Agindo Ele, ninguém pode impedir, agindo Ele, ninguém pode parar. Quando eu busco a presença dEle, Ele com certeza Ele me responde, Ele me trata, Ele me cura, e Ele segundo a sua misericórdia, Ele alcança o meu coração, e Ele supre as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Tem uma promessa de vitória para a tua vida. Tem uma promessa de milagre para você. Pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aquela mulher carrega 3 características muito fortes. Primeiro, imaturidade. Ela foi imatura, ela viveu casada com um profeta, ela viu os moveres proféticos, ela viu Eliseu fazer o dobro de milagres que Elias fez, ela viu seu marido se mover no sobrenatural, pois ela só era uma espectadora. Diga para alguém aí, você não é um espectador, você é alguém que está no jogo. Então começa a se movimentar, porque Deus quer usar a tua vida. Fala para alguém aí, diga, ei, Deus quer usar a tua vida. Não é só para você ficar olhando, nossa, como esse pastor prega, você vai pregar também. Como esses irmãos cantam, você vai cantar também. Como esses irmãos tocam, você vai tocar também. Você sabe por quê? Nada é impossível para aquele que crê. E muitas vezes é cômodo a gente se esconder ou ser sombra de alguém. Diga comigo, eu nunca mais vou viver a sombra de alguém. Porque às vezes é mais cômodo ficar na sombra. Ele faz, ele resolve, ele administra. E se vem a fatalidade, como é que fica? Sabe qual é um dos grandes problemas da sociedade atual hoje? Principalmente no meio empresarial, sucessão. Porque a gente pensa em crescer, crescer, crescer. E quem vai me suceder? Quem eu tenho preparado para a sucessão? Quem vem caminhando comigo para que possa ocupar o lugar que eu estou ocupando hoje? Você já parou para pensar nisso? Eliseu tinha uma escola de profetas. Aquela mulher nunca parou para pensar que o marido dela podia morrer. Você já parou para pensar? Poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Eu sempre falo para minha esposa, tá vendo essa cadernetinha aqui? Tá senhas do banco, tá tudo certinho ali, porque se acontecer alguma coisa comigo, você já sabe como desenrolar. E a mesma coisa ela. Porque é um assunto difícil de lidar. Mas quem é maduro tem que tratar dessas coisas. O segundo ponto dessa mensagem: dize-me o que tu tens em casa. Pode ir para o slide 2. Dize-me o que tu tens em casa. Olha aqui para mim. A palavra casa, ela pode ser olhada de vários âmbitos. A casa como imóvel, a casa
como lar, família, ou a casa espiritual que nós somos. Coríntios 6 diz que nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo, templo do Senhor. E quando ela chega desesperadamente ao profeta, e ela esperava talvez que o profeta desse um voucher para que ela pagasse as contas. Um vale, entrega, não. O profeta lhe dá uma pergunta: o que tu tens em casa? E a pergunta é aberta. Ela poderia replicar ao profeta dizendo assim: qual caso o senhor quer saber? A minha casa imóvel, a minha casa lar ou a minha casa espiritual? E aquela mulher responde ao profeta: eu não tenho nada. Diga assim comigo: eu nunca direi que eu não tenho nada. Porque você tem um coração. Você tem sentimentos. Você tem desejos, você tem projetos, você tem sonho. Então, ninguém aqui pode dizer eu não tenho nada. Você tem um fôlego de vida que não pertence a você, foi dado por Deus. E você tem que honrar isso. Então nunca diga eu não tenho nada. Porque nós temos vida. E Deus nos colocou nessa terra para que nós fôssemos frutíferos, multiplicadores e governássemos sobre essa geração. Onde está isso, pregador? Gênesis 1, 28. E Deus criou o homem para frutificar, multiplicar e governar sobre a terra. Olha aqui para mim, irmão. Essa mulher tinha deficiência de entender sobre o que é frutificação. Porque o azeite ficou parado e não teve uma ação. Segunda coisa, ela não pensou em multiplicar. Deus ama pessoas que têm sonhos de multiplicação. Quem ama multiplicar aqui? Em tudo, irmão. Não estou falando só na vida profissional, não. Estou falando na área. Quanta cadeira vazia. Sabe quem são responsáveis por encher essas cadeiras? Cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de multiplicar essa mensagem, de levar esse evangelho que transforma a vida das pessoas, de pregar o evangelho com autoridade e poder. E aquela mulher, ela perdeu o governo ao ponto de estar numa crise a qual os seus credores levariam o que ela tem de mais precioso, os seus filhos. E o profeta pergunta para ela: o que você tem na sua casa? Uma botija de azeite. Querido, quando você entende o que é legado, legado é aquilo que é eterno. Agora, herança é algo temporal. O legado não gera confusão. A herança muitas vezes dá briga, separação, discussão. Um irmão não conversa com outro por causa de herança, não é assim? Eu, graças a Deus, já falei para as minhas filhas: não vou deixar nada de herança. Eu e a Sheila vamos gastar tudo. Viajando, pregando, levando a palavra, semeando, porque eu não estou aqui para deixar herança para ninguém. Eu vou deixar um legado de caráter, de integridade, de retidão, de santidade e de profeta de Deus que eu sou. Fora isso, se esperar a grana, está perdida, as minhas filhas. Meu genro também. E o genro que está chegando também. Minha filha mais nova ali é solteira. Cuidado dos homens, eu tenho uma calibre 12 em casa. Brincadeira. O que acontece? Ela esqueceu do legado. E o profeta pergunta: o que tu tens na sua casa? Ela responde: eu tenho uma botija de azeite. Quando o profeta pergunta: o que tu tens na sua casa? Estava dizendo: ei, olha para dentro de você. Existe algo que já te foi dado e você não percebeu o que você tem dentro. Sabe qual é o problema? Às vezes você está buscando fora o que já está dentro. Às vezes você está buscando resposta naquilo que Deus já colocou como propósito. Muitas vezes você está buscando uma resposta de Deus. Ai, Deus fala comigo. E Deus já estabeleceu o projeto na tua vida. E Ele está esperando. Vamos, filho, eu acredito em você. Comece esse negócio. Mas você está esperando uma resposta. A resposta já está em você. Salmos 2, verso 8. Pede-me, eu te darei as nações por herança. E os confins da terra por tua possessão. Tudo que pedires em oração,
crendo recebereis. Tem alguém crendo aí comigo? Tem alguém tomando posse disso que eu estou pregando? Querido, você foi chamado por Deus. Tem algo dentro de você que é muito poderoso. E sabe por que muitas vezes você está cansado, você está fadigado, você está desanimado? Sabe por que as pessoas hoje saem da igreja? Porque as pessoas tentam buscar em outras instituições. Porque elas nunca entenderam o que elas têm dentro. Porque quando eu entendo o que eu tenho dentro, eu não preciso ficar buscando fora. Quer um exemplo bíblico? Sim ou não? Vou perguntar de novo. Sim ou não? Adão. Deus fez lá o cavalo e a égua. Fez o boi e a vaca. Fez o cabrito e a cabrita. Fez o carneiro e a ovelha. Daí ele olhou para o homem e falou: você está sozinho. Aí Deus pegou do pó da terra, fez um bonequinho, soprou no nariz e fez a mulher? Não. Quem fez aula de batismo hoje com a pastora deve ter aprendido isso. Não. Deus colocou Adão num profundo sono e da sua costela. Tirou da onde? De dentro. O que Adão precisava de companheira, ajudadora, auxiliadora, já estava dentro. O que você precisa, para de buscar fora e começa a buscar em Deus que está dentro de você, que escolheu não mais morar em templos feitos por mãos humanas, mas escolheu você para ser habitação dele. Ele habita em você, mesmo que um pouco sufocado, mesmo que um pouco oprimido, mesmo que uma chama pequena, mas nesta noite nós vamos tirar os entulhos, vamos tirar toda sorte de sujeira que é pecado, e Deus vai manifestar a glória dele em você, através de você, a partir de hoje, em nome de Jesus. Quem crê recebe, e aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. A pergunta era básica: o que você tem dentro? Uma botija de azeite. Ele fala: vai, pede. O terceiro ponto aí: vai e comunica a todos que o tempo da tua honra chegou. Irmãos, primeira coisa que essa mulher tinha: obediência. Ela foi obediente à voz do profeta. O profeta falou: vai e comunica a todos que o tempo da tua honra chegou. Quem viu aquela mulher? Endividada, oprimida, desesperada, com os credores na porta, com os oficiais de justiça buscando o que ela tinha. Agora imagina, vem essa mulher: oi, dona Sheila, tudo bem? Tudo. A senhora tem umas vasilhas para me emprestar? Tenho. A Sheila dá panela de pressão, a vasilha do frango para temperar o frango, tudo que tem, dá o balde, dá a bacia, vai lá na casa da irmã Maria, pega também, vai na casa da Clélia, pega logo um tambor de 200 e vai levando. Chega na casa da Adriana, pega as vasilhas da batata, não, a Adriana é batata, não é de vasilha, e vai, e pega, e faz um mundaréu de vasilha dentro do quintal. Imagina aquelas irmãs que gostam da casa limpa, tudo organizado. A Jussara já está até passando mal agora. Aí o que acontece? Está tudo lá, uma bagunça. Só que o profeta disse: entre e fecha a porta, ou o portão. O negócio é com a família. Deixa eu te falar uma coisa: casa é lugar de milagres. A tua casa é uma casa de paz para operação de milagres. Tem pessoas que vão acessar a sua casa, sabe por quê? Porque elas precisam da unção que você carrega. As vasilhas não têm a ver com recipientes para serem cheios. As vasilhas têm a ver com pessoas que estão vazias, e a unção que você carrega vai enchê-las quando você se dispor a servir ao Senhor com intensidade, com radicalidade e com propósito. Diga glória a Deus por isso. E aí recolhe um monte de vasilha. Aí lembra que eu te falei para você guardar o quê? E ela enchia as vasilhas.
Por quê? Porque quem tinha o legado profético, quem carregava a unção, quem tinha o legado autorizado era ela. Os filhos talvez um dia seriam profetas, mas aquele momento a unção estava sobre ela. Levanta sua mão, porque tem uma unção sobre a tua vida. Deus nessa noite está renovando a graça, o poder, a alegria, o renovo. Deus está te curando de enfermidade, de trauma, de frustração, de decepção. Ele está limpando o teu coração, sabe por quê? Porque tem óleo sendo derramado sobre a tua cabeça. A minha palavra vai ativar os teus sentimentos proféticos, os teus sentimentos de chamado, os teus sentimentos de vocação, e Deus vai voltar a te usar, porque a tua casa, a tua família, o teu lar é lugar de milagre. Recebe isso em nome de Jesus. Aleluia. Imagina, irmão, a humildade daquela mulher. Ô dona Maria, tudo bem? Arruma umas bacias. E teve gente que emprestou, pastora, preocupada, sabe com o quê? Será que ela vai me devolver? Já deu calote no Mané da padaria, deu calote no Joaquim da mercearia, está devendo na quitanda. Você imagina, irmão? Eu vou emprestar, vai. Ei, irmão, quem te viu no tempo de vergonha vai viver a sua dupla honra. Ei, deixa eu falar alguma coisa para alguém aqui, eu não sei quem é. Você já esteve lá, chegou aqui, mas o fundo do poço não é o fim. Se prepara para um novo começo, porque Deus não vai te colocar no lugar da honra, Deus vai te colocar no lugar da dupla honra. Recebe isso no teu espírito, recebe isso no teu espírito, porque é para alguém essa palavra. E aquela mulher vai enchendo as vasilhas, que sabe quem são as vasilhas? São almas que precisam da unção que você carrega. A igreja precisa entender o propósito profético dela. Nós recebemos uma herança do Senhor, porque quando Eliseu diz vai, tem a mesma conotação do ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele disse vai, ele dá um envio profético. Presta atenção nisso que eu vou falar. Quando o profeta Eliseu libera a palavra vai e pede a todos os seus vizinhos, ele está dando um comissionamento profético para aquela mulher. Ele está ativando a unção que ela tinha, mas não percebia que carregava. Tem muita gente aqui dentro que tem a unção, tem a autoridade, tem o chamado, tem a vocação, mas ainda não percebeu que as coisas não estão acontecendo porque te falta posicionamento. Quando ela se posicionou, pegou o vaso de óleo e começou a derramar nas vasilhas. Irmão, imagina a sua parada. Ela sentada aqui. Ela sentada aqui e o filho vem. E ela com o vaso na mão. Imagina, pastor Cris, a primeira vasilha. Meu, encheu e não acabou. Segunda. Terceira. Quarta. Centésima. 200. 300, 500, e vai encher vasilha, sabe até quando? Até que ele venha. A humanidade precisa da unção que você carrega, a sua família precisa da unção que você carrega, e aí a Bíblia fala que as vasilhas acabaram, e a unção parou, porque a unção não acaba, o óleo não acaba. O que acaba são as vasilhas. Deixa eu te falar uma coisa. O dia que as vasilhas acabar, o som do alarido vai soar, as trombetas vão tocar, os mortos vão ressuscitar primeiro, e nós, os vivos, teremos os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis, e estaremos com eles, assentados na mesa do banquete da noiva com o noivo. Diga glória a Deus por isso, porque quando as vasilhas acabar, significa que o evangelho foi pregado a todos os povos, raças, línguas e nações. Diga glória a Deus. Por isso que a igreja tem que estar em movimento. Unção é movimento.
Unção não tem desânimo, unção não tem preguiça, unção não tem cansaço. Irmão, se eu pregar em 5 cultos, no meu último culto eu vou estar queimando mais do que no primeiro. Sabe por quê? Porque quanto mais eu prego, mais a presença vem na minha vida. Diga glória a Deus por isso. Quanto mais você trabalha para o Senhor, mais você se alegra nele. Quanto mais você profetiza, mais Deus te usa. Quanto mais você oferta, mais você prospera. Quanto mais você é fiel, mais o Senhor te abençoa. Nós precisamos abrir a nossa mentalidade para isso, sabe por quê? Porque nem sempre o que parece é. Aquela mulher olhava para as circunstâncias e dizia assim: meu Deus! E aí, aonde cumpre essa palavra de 2 Reis 4, de 1 a 7? Em Atos 1, 8. Por isso que a Bíblia, ela se explica a si mesma. Isso você aprende na matéria exegese. Quando você estuda, você vai ver que todos os princípios dessa passagem de 2 Reis capítulo 4, verso 1 ao 7. E depois vem a sunamita. Se cumpre em Atos 1, 8 até quando Jesus, e eu já estou terminando a mensagem que eu quero orar com você nessa noite. Deus vai ativar algo poderoso na tua vida hoje. Atos 1, 8. Jesus está para subir aos céus. Aí os discípulos se reúnem com ele e dizem: olha, ficai em Jerusalém, fique em casa. E não é aquele fique em casa da pandemia que trouxe algo muito prejudicial ao nosso relacionamento como cristão. Você percebeu que os irmãos não se cumprimentam mais? Ei, irmão, brasileiro é latino. Eu tenho até cara de gringo, mas eu não sou não. Gringo ali do Rio Grande do Sul. Barbaridade. Não. O brasileiro, abraça, beija, vê na rua, grita. Hoje vê se acontece isso. Irmão, a gente é um povo amado. A gente é um povo querido. A gente é um povo acolhedor. A gente é um povo que ama. Sabe por quê? Porque Deus é amor. 1 de João 4:8b diz isso. Deus é amor, e se o amor habita em você, ame as pessoas do jeito que elas são, porque o que vai transformar é a tua presença, que está carregada da unção de Cristo, e não as suas falas. Às vezes a pessoa não precisa ouvir nada de você, ela só precisa sentir aquilo que você tem. Os Quakers, que é um grupo cristão, sabe aquela veinha que tem um veinho de cabelo branco? Já está veinho mesmo, que quando eu era criança, eu tomava aveia, já era veinho, agora está mais veinho ainda. Brincadeira, já deve ter até morrido. O que acontece? Os Quakers têm essa frase: prega o evangelho, fala do amor de Deus, e se necessário, fale alguma coisa. Porque a minha pregação não é palavras, a minha pregação é atitude. Aquela mulher precisava restaurar a atitude na vida dela. A ação, diga a ação. O evangelho é ação, irmão, é movimento. Não adianta nós fazemos um culto aqui, acho que o apóstolo vai começar quarta-feira de libertação, eu vou estar ministrando aqui também. Não adianta a gente fazer um movimento de cura, de libertação, de avivamento, de despertamento da igreja, se você não está disposto a viver o movimento. O corpo de Cristo é vivo. O corpo de Cristo é ação. O corpo de Cristo, que somos nós, é para alcançar povos de todas as raças, línguas e nações. Por isso você tem um legado profético da parte de Deus. E Jesus Cristo diz: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. Para quem? Para os vasos. Pastor, onde está vaso na Bíblia? Jeremias 18. Como vaso na mão do olheiro sois vós. E você, eu profetizo sobre a tua vida, e se houve alguma sentença, alguma condenação, se alguém
Quando você nasceu, declarou algo contrário. Como autoridade profética e pastoral sobre a tua vida, eu declaro sobre você que não há nenhuma maldição, nenhuma palavra, nenhuma sentença. Você é vaso de honra para a glória do Senhor, e Deus vai te encher de uma unção nova, de um vinho novo, de um óleo fresco, e você vai levar a salvação na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade. Sabe por quê? Porque você é filho e filha do Deus vivo. Oh, recebe isso. Sobre Israel não há encantamento. E ser-me-eis testemunha, Jerusalém, na casa. Sua casa é casa de paz, irmão. Eu amo grupo familiar. Eu amo casa de paz. Sabe por quê? Porque ali, cada cristão pode desenvolver a unção que carrega. Ah, pastor, sabe, eu quero pregar o evangelho, mas eu não tenho essa mesma intrepidez, essa mesma oratória que o senhor tem. Não tem problema, irmão, nós somos iguais. Do teu jeitinho, com a experiência que você tem com Deus, com a tua vida de oração, se santificando em jejuns, mortificando a tua carne, estudando a palavra, a tua casa vai ser uma casa de paz. A tua família vai ser salva. Você vai viver Atos 16:31. Você e sua casa servirão ao Senhor. O diabo não vai roubar ninguém da sua casa. Toma posse disso. Pastor, meu filho está perdido nas drogas. Minha filha está perdida não sei aonde. Pastor, olha, eu quero te profetizar algo na tua vida. Comece a orar e se posicionar, que Deus vai restituir todas essas almas que foram tiradas de dentro da casa do Senhor. Não vai haver mais nenhum da tua família perdido, porque é um projeto de Deus que a tua família seja salva. Pega isso, minha irmã. Toda a tua casa vai servir ao Senhor. Toda a tua casa. Pastor, mas ele está em tal religião. Eu não quero saber de religião. Estou falando de um Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela há. Eu estou falando de um Deus que, se não há porta, Ele cria a porta. Se não tem ponte para passar por cima do mar, Ele abre o mar para você passar. Não sendo suficiente Ele abrir o mar, aparece um rio Jordão na frente, Ele abre o rio Jordão também. Sabe por quê? Porque nem a pedra colocada no túmulo de Lázaro foi empecilho, depois de 4 dias ele já morto, de Jesus ressuscitá-lo. E também a pedra que colocaram e selaram com o selo romano de Jesus. Se você for em Jerusalém, o túmulo está lá e está escrito: Ele ressuscitou, vivo está, e no nosso meio nessa noite. Diga glória a Deus por isso. O que parece muitas vezes não é. Ser testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Aquela mulher, depois desta unção, depois da ativação, ela nunca mais precisou depender de nada e de ninguém. Sabe por quê? Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir as vossas necessidades por Cristo Jesus. Sabe o que significava o óleo, a unção, a presença, a glória, o legado que ela carregava? Se coloca de pé para mim orar por você. Eu queria pedir para o louvor. Minha filha pode cantar um hino com vocês? Pode, Marcelinha, faz favor. Cadê a Marcela? Procura ela em algum lugar aí. Acho que minha filha não foi arrebatada não, né? Então vamos lá, não vamos atrasar o horário não, vamos embora. Amém? A hora que ela voltar, ela canta. Eu quero que você feche seus olhos. De manhã eu não fiz apelo, porque o Espírito não me direcionou, mas nessa noite eu quero fazer um apelo. Sabe por quê? Eu vou pedir para o apóstolo me deixar mais nesse culto de domingo à noite. Sabe por quê? Porque Deus vai começar a fazer uns milagres aqui muito loucos. Talvez você teve um domingo caótico. Talvez o teu almoço não foi o que você imaginava e queria. Mas eu vou te dizer algo. Deus vai começar um novo tempo na sua vida. Ei, vida nova. Tem vida nova para você. Tem uma unção nova sobre a tua vida. Tem óleo sendo derramado sobre a tua cabeça. Se prepara para se encher vaso.
Se prepara para se encher, vaso. Se prepara para encher, vaso. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Você sabe o que você tem dentro, você sabe qual é o chamado que Ele te fez, você sabe quais são as palavras proféticas que você já recebeu durante a tua vida, e você sabe como você tem negligenciado a unção, o chamado, a vocação, o projeto de salvação de vidas que você carrega. E eu quero nessa noite que você comece a orar a Deus falando: Senhor, me perdoa porque eu negligenciei a unção, me perdoa porque em algum momento da minha vida eu me perdi, a neblina me ofuscou, a neblina me tirou a visão, e eu quero voltar ao meu destino, eu quero voltar ao meu propósito, eu quero voltar a andar nos teus caminhos, eu quero voltar a ser uma chama que queima pela tua presença, eu quero voltar a ter sede, fome da tua glória. Comece a orar, irmão. Se você ora em línguas, comece a orar. Se você não ora em línguas há muito tempo, eu profetizo uma ativação de dons. Você que orava por cura e não ora mais, ativa o dom de cura, ativa o dom de visão, ativa o dom de discernimento, ativa o dom de palavra de sabedoria, ativa o dom de palavra de conhecimento, o dom da fé, em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos, adore ao Senhor. Tudo aperta se não tenho a ti. Oh! A tua graça é o que me basta. Xerebarabarbá. Sem Xarabarabá. você não sei pra onde. Xeremarabachore caralamassuri anderebarás. Sem tua presença Xerebarabachuri nada andarabás. importa. Berebarabababababachanabaralavás. Do que adianta eu Pai, em nome de Jesus. ganhar o mundo Senhor, ó inteiro, Deus, usa a vida do teu servo. e a minha Pai, em nome de Jesus, alma é um se escolhido teu. perder sem Esse homem ti, carrega algo Senhor. Do que adianta eu ganhar os Senhor, agora meus opera com o teu tesouros Opera com a tua glória. e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu jogar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Em nome de
de Jesus. Xarabababarabarás. Aleluia. Tua presença. Vai adorando, vai adorando. É a tua presença. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. É a presença dele. Eu quero convidar você nessa noite. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Que entendeu? Pastor, essa palavra foi para mim. Foi pro meu coração. É o que me basta. Essa palavra é o que eu precisava ouvir. Quem sou Eu quero que você tenha um ato de fé. Ajoelhe onde você está. Ajoelhe onde você está. E comece a dizer a Ele: Senhor, eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos. Vai fluir unção de mim. Não tenho nada. Vamos. Dobra seu joelho e adora. Deus vai te levantar. Só tua presença é o que me basta. Adora a vida nova. Vamos. Levanta suas mãos, solta seu som. Se eu não tenho a ti, Não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Está Se eu preparado pra viver não te, não tenho Está preparado? nada. Está preparado para carregar essa unção onde você for? É na casa, é no trabalho, é na rua, é dentro do metrô, é no ônibus, é na escola, é na faculdade, é com o vizinho, é com o apartamento de frente. Está preparado? Está preparado? Eu te levarei. Levante suas mãos. Recebe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo esta unção nova sobre a tua vida, esta unção fresca, esse renovo do Senhor. E se você recebeu e está feliz, dê o melhor aplauso ao Senhor, porque Ele vive, reina e reinará para sempre. Você pode fazer mais bonito que é para Jesus. Você pode dar o teu melhor, porque Ele se entregou por inteiro por mim e por você. Vamos, vida nova. Aplauda o Senhor, celebra Ele. Vamos juntos. Profetiza sobre a vida de alguém aí. Diga: tua vida nunca mais será a mesma. Tem um novo tempo para você.
Tem novos começos para você. Tem uma nova história.